Já viu o nordestino falar que, tira o que eu falei? Já viu isso? Não, não tem, Francisco. Pelo Conhece? contrário, escreve de novo para ter certeza que Eu o sou da negócio geração, eu sou da geração do fio do bigode para fechar um negócio. eu acho maravilhoso isso. Aprendi muito. Acho que são das coisas que eu mais levo comigo, são esses ensinamentos onde a honra e a palavra da gente conta muito mais do que qualquer outro, assim, qualquer papel que você assine, né? Qualquer coisa assim. Isso é muito mais forte, eu acho. Você entende bem isso? Se eu falar para uma pessoa que não tem essa realidade, mas eu venho de uma geração que a pessoa, você vai no mercado comprar algo, se você não tiver dinheiro, você vai no mercado lá, na cidadezinha, a pessoa vai falar assim, meu filho, você é filho de quem? Isso. Eu sou filho da dona Antônia e neto da dona Nega. Aí a pessoa vai falar o seguinte, pode levar que a sua família tem crédito aqui, depois você paga. Isso. Quando você voltar, você paga, tá tudo certo. Ó, É eu isso. arrepio porque acontece isso até hoje. Aqui, assim, Caruaru muito mais, mas até em Recife, quando é, tipo, padaria do bairro, que você vai sempre, sei lá, já aconteceu de eu ir e abrir a carteira e não ter nada. Aí você fica aquela, vou deixar a pessoa, não, você leva, depois você traz. Não, pelo amor, vou deixar minha identidade. Não, não precisa, tá tudo certo, amanhã você acerta e tá tudo. É isso aí. Francisco, eu acho que a maioria das pessoas já sabem um pouco da sua história, né? Que você aos 12 anos começou como auxiliar, né, de padeiro, depois aos 17 foi para a confeitaria, aos 21 assumiu a primeira cozinha quente, né, chefiando a primeira cozinha tão jovem. Tem estrela Michelin, passou por nomes renomados como Lohan e tantos outros. Tem história para dar a vender dessas carreiras que a gente, quando é mais jovem, olha, fala assim, putz, quando eu crescer, eu quero ter um pouquinho disso. O que eu queria começar te perguntando é assim, qual é a característica sua que não tem num currículo e que você acha que isso te descreve muito bem? Determinação. Giovana, eu vou ser muito franco com você. Eu não me considero um exímio cozinheiro. A essência, aquele cozinheiro genial, que eu já encontrei vários ao longo da minha carreira. Sem hipocrisia. Eu não me considero, mas, minha querida, determinação Tem. e fazer muito, mas muito mais do que as pessoas estão esperando e o que foi combinado. Eu sempre gosto de dizer que eu não doei para minha profissão o suor. Eu tive que doar o sangue para poder ser alguma coisa, né? Que eu nem sei o que eu sou, mas se eu não for um excelente, eu sou mais determinado. Eu afio a minha faca e aí não tem hora para parar até entregar o negócio. Ai, Francisco, foi assim que eu aprendi, assim, na prática, a cozinha sempre me mostrou dessa forma que você descreveu que você é, assim, para mim essa é a descrição da cozinha. A cozinha em si, e você se descrever dessa forma mostra como você, para mim, você está alinhado com isso. E é muito bonito de ver, porque a cozinha é assim, você tem uma hora para entrar, tem. Eu aprendi dessa maneira. E você não tem hora para sair, porque você só termina quando você entrega, né? Quando você entrega tudo para o cliente, tudo o que estava combinado, e ainda você limpa e deixa o seu espaço pronto para uma próxima, pode ser a próxima equipe ou pode ser para o próximo dia, né? E é dessa maneira também que eu fico emocionada, porque quando eu penso no futuro, a mim mesma, eu tento estar mais ou menos no mesmo trilho,
né? Assim, do mesmo caminho, para onde que as coisas estão indo, para onde que eu posso seguir. E vendo que no seu início teve a panificação e a confeitaria, que para mim tem muito de precisão e domínio. Eu acho muito bonito quando você fala o respeito ao gesto, né? Toda essa parte, acho que para mim a panificação e a confeitaria tem isso, é o respirar dessas duas profissões, e aí depois você assume a cozinha quente. Como que você acha que essas duas bases te ajudaram nessa condução para a cozinha quente? Eu acredito, Giovana, que foi. Eu acho que se eu tenho algum segredo na profissão, foi ter a sorte, né? Eu nem gosto muito dessa palavra, mas ter tido no destino do início padaria e confeitaria, tendo em vista a importância da precisão, que só é adquirido na confeitaria, na padaria, principalmente na confeitaria, que você não consegue fazer uma sobremesa de olho, só pesado, né? Consequentemente, isso não acontece na cozinha quente. Mas quando você vem com essa bagagem, tem uma influência tão forte, tão importante, que eu diria que o meu sucesso hoje se define a ter essa base, essa formação acadêmica, vamos dizer assim, né? A minha formação é didática, do dia a dia, mas ela vem dessa formação. Então, eu amo fazer pão, amo fazer doce, e ela me dá uma base muito forte, né? Muito sólida para a cozinha quente. Ô Francisco, e falando em formação, na época que você trabalhou com o Lohan, foi a primeira vez que você trabalhou numa escola de formação? Já era ou era só a parte de eventos? Como que é para você? Porque eu acho que lecionar é algo para poucos. Né? Transmitir o conhecimento de uma maneira que o outro absorva, eu acho que é realmente para poucas pessoas. Então, e acho muito bonito. E queria saber como foi para você esse momento, se você trabalhou direto na parte da escola, se era mais nos eventos externos com o chefe. Primeiro, uma pergunta extremamente inteligente. Ninguém nunca me fez essa pergunta, só para extremamente inteligente. Giovana, eu chego na escola Lohan com meus 30 e poucos anos. Se eu não tiver enganado, 34, 35, eu sou ruim de data, tá? Aí você imagina, começando com 12, com 21, minha primeira casa. Então você imagina que um cara com 35 anos, que aprendeu na raça, na vida, no dia a dia, na porrada, né? Na porrada no sentido Sim. figurativo, amor de Deus. Porque tudo que eu falo, né, galera... O pessoal bota um peso, né, Francisco? Tem uma carga maior, né? Se uma pessoa, um profissional, outro profissional espirrar, é gripe. Se eu espirrar, é corona, né? Tem um peso. Aí você imagina um cidadão com 35 anos que aprendeu nas dificuldades da vida, né? Eu cheguei na escola me achando a última bolachinha do pacote, né? Comecei na padaria, na confeitaria, passei em alguns restaurantes bons, sempre como chefe, né? Com 21 anos já era chefe. Então você sobe um pouco, né? O ego, você chega inflado, né? Eu sempre fui um pesquisador, né? Eu não falo estudioso, porque eu nunca gostei muito de estudar, mas eu sempre fui um pesquisador, né? Tenho minhas referências gastronômicas, né? Mundiais, Paul Bocuse, Joël Robuchon, Georges Blanc, Michel Blas. Eu tenho, né? Tenho uma paixão especial por Alain Ducasse e Joël Robuchon, né? O meu primeiro filho chama Felipe Ducasse Pinheiro, em homenagem ao Alain Ducasse. Eu acho ele fantástico também, chefe. Eu tive a honra de levar o atestado de nascimento para ele quando eu conheci ele em Paris, num evento. Ele ficou emocionadíssimo. Imagina. Então, eu chego na escola me achando o cozinheiro
fodão, Que já como eu disse sabia. agora. E eu nunca tinha feito uma faculdade, eu nunca tinha... E me deparo com uma pessoa que eu idolatro, que eu acho não, né? Que eu tenho a certeza de ser um papa da gastronomia brasileira, mesmo sendo francês, me desculpe, vão me criticar tudo, mas para mim é o papa. Eu, humildemente, coloco o Lohan num patamar aonde depois de alguns anos para baixo, aí vem essa galera toda, me desculpem, né? Trabalhei 5 anos com ele, dormindo junto, viajando junto. E chego na escola e descubro uma coisa que ele falava muito, né? Que era o gestuale. O gestuale. Que hoje eu falo respeito ao gesto. Tudo que ele ia fazer, cortar uma manga, parecia uma magia, parecia um... E para mim, foi redescobrir tudo, né? E eu tive a honra e o privilégio de ser convidado a ser chefe da escola. E nos 5 anos que eu fiquei na escola, eu fui responsável por as aulas, ajudar ele a dar as aulas quando ele estava e dar as aulas quando ele não estava, né? Por muitas vezes eu dei aula sozinho. Os eventos dentro da escola, fora da escola, no Brasil e fora dele, né? E graças a Deus foram 5 anos muito intensos que a gente viajou e trabalhou muito, né? Então foi um cara que eu não consigo chamar ele de Lohan, né? Infelizmente, se eu mando uma mensagem, eu recebo assim, chefe, oi, chefe, porque é, para mim, um cara que me ensinou, que me cuidou, que cobrou, que eu aprendi muito. Então, eu chego achando que sabia ler e escrever, perante de um papa, me torno um analfabeto sem saber ler e escrever. Consigo, com a força e a determinação, 5 anos ao lado dele, sem nunca tomar uma bronca. Quem conviveu, quem trabalhou, nunca viu o Lohan me dar uma bronca. E fiz a minha faculdade, a minha pós-graduação, meu mestrado, meu doutorado, com esse cara. Então, mas assim, aí eu vou voltar um pedaço da resposta que faltou lá atrás. Eu sempre me considerei um cozinheiro nota 5. E aí você falou uma coisa interessante, a gente tem hora para chegar na cozinha, né? Então, para chegar na escola, meu horário era entrar às 8 horas da manhã. Como eu não sou um cozinheiro genial, eu chegava às 7 da manhã, todos os dias, chegava 1 hora antes. Para preparar a escola, para abrir, para limpar, para preparar as panelas, separar as receitas. E sempre cheguei 1 hora antes. E talvez por isso eu nunca tomei uma bronca, porque sempre a dedicação foi algo muito marcante, né? Ai, Francisco, eu acho assim, eu não acho assim, eu penso que a nossa profissão, ela é dedicação, porque a gente precisa da repetição para, de alguma maneira, alcançar algum resultado que a gente espere, ou que a gente imagina, né? E quando você diz isso, eu não sei se por sermos do Nordeste, e não só do Nordeste, mas as pessoas que deixam sua casa, deixam seu lugar e vão para uma outra cidade, a gente coloca uma carga de energia naquilo que a gente faz que parece que é dobrado. Eu sempre digo isso, assim, eu penso. Porque tem tanta coisa em jogo, né? Tem pessoas que estão apostando os sonhos dela e transferem para a gente poder colocar em prática. E a cozinha pede isso. Não tenho, eu lembro como me incomodava, de certa forma, algumas pessoas que faziam estágio quando eu fazia, e fazia assim, chefe, deu minha hora. E era a hora da limpeza, era a hora que estava terminando, que a gente ia começar a limpar. E eu ficava assim, como trabalhar a empatia dentro da cozinha? Porque para mim é uma coisa só.
naquele sufoco, quando você olha para aquela organização, que olha que tem as praças, cada um fazendo, não tem como você falar assim, eu fiz o meu, adeus, tchau, gente, eu tô indo embora e deixar aquilo, né? Então, você passa você passa a ser chefe muito jovem, com 21 anos, né? 21 anos. E eu queria entender como que você foi evoluindo o ser chefe, porque a gente tem que deixar de ser só um bom cozinheiro, tecnicamente, organizadamente, e gerir todas essas pessoas, cabeças diferentes, igual você estava na escola. Além de gerir a escola, tudo, lista de compras, tudo que é dentro de você, você ainda tem que ensinar e passar conhecimento. Como que foi essa para você ver essa sua evolução como chefe de 22, começou com 21 e você se olha chefe nesse sentido, né? Que está ali orquestrando tantas pessoas. Giovana, eu sempre digo assim que é pesquisa, né? Leitura, estudar, né? Eu, com 21 anos, assumi um restaurante de um cara fenomenal, que se chama Rogério, seu Rogério da Costa Vieira, que ele tinha naquela época, né? Vamos falar época, e ele tinha uma coisa que o atendimento, né? O atendimento já não era mais legal, que a gente tinha que subir um nível que era o acolhimento. Então, ele trazia muita coisa para mim ler. Ele viajava o mundo, né? Ele era vice-presidente de uma grande empresa de restaurantes no Brasil. Ele trazia muita coisa. E uma vez ele me levou para fazer um evento no Paraná, dentro da Batavo, e ele queria me levar no voo da TAM, na época do comandante Rolim. Para mim olhar a excelência do atendimento, do serviço. E eu dei tanta sorte que eu peguei o comandante Rolim na entrada do avião, na escada. Então, eu até me arrepio aqui, ó. Eu tive a divina graça de Deus de colocar pessoas no meu caminho, na minha trajetória, que muito me agregaram, né? Então, eu saio de um cozinheiro nota 5, mediano, para me tornar um gestor nota 11. Porque eu sou muito preocupado. Não, aí, só para completar, eu estou esquecendo. Eu venho lá daquele tempo que eu olhava o cozinheiro com pano de prato no ombro, que eu tenho pavor. Na minha cozinha, ninguém bota pano de prato no ombro. Por quê? Eu sou traumatizado. Eu venho lá, eu olhava aqueles cozinheiros velhos que me maltratava, porque eu tinha 21 anos, eles não queriam saber do que eu falava. Eles botavam o pano de prato no ombro, pegavam um filé mignon, colocava na tábua, cortava 2 Chateaubriand, pegava a cabeça, o rabo e dava para o funcionário e fazia o prato com 2 Chateaubriand. Eu olhava aquilo, eu falava, eu já tinha no meu coração, eu falava, peraí, isso aqui não vai ser o futuro. Quem fizer isso no futuro vai estar fadado ao fracasso, e é a mais pura verdade. Então eu busquei, junto com a evolução de um cozinheiro, um chefe, a gestão. Hoje eu trabalho numa cozinha, a galera fica doida comigo, que se eu vi a torneira na pia aberta, eu já vou lá, eu paro o que estou fazendo, já vou lá perguntar, por que você está lavando a louça com a torneira aberta? Eu sou um cara, Giovana, que 7h30 da manhã eu estou no restaurante. Quando o estoquista chega, eu estou lá dentro esperando ele. Vamos olhar estoque. Por que você comprou 50 garrafas de óleo? Por que tem tanto isso aqui? Por que tem tanto... Esse estoque não é sido estoque mínimo. Ele tem que me explicar se ele comprou por erro ou ele comprou por promoção. Depois, eu vou lá dentro das câmeras, uma a uma, naquela congelada que todo mundo fica tremendo. Eu vou lá, quero olhar tudo que tem lá dentro. Se está bem armazenado e bem embalado, se chegou alguma coisa diferente. Câmera por câmera. Depois, eu vou nas praças e eu falo assim, senhor, senhora, levanta tudo da geladeira. Você sabe essa expressão, né? Bota tudo para cima. Vamos olhar a etiqueta, embalagem. Isso aí, bater a praça. Aí, vamos lá fazer o serviço. Se eu tenho alguém fazendo nhoque, massa na minha cozinha, que eu adoro fazer tudo isso fresco, eu no meu intervalo, do almoço da janta,
eu vou lá, encosto ombro com ombro e começo a fazer junto. Vou ajudar, para ensinar, para cobrar. Então, para trabalhar com um cara como eu, é complicado, porque eu sou 100% operação. Ai, E aí... Francisco, eu escuto. Sabe o que acontece? Eu estou escutando, desculpa. A gente é tão parecido com as coisas que eu tô olhando assim e falo assim, ai meu Deus, será que se eu seguir nessa e mais um pouquinho eu vou conseguir alguma coisa parecida com o Francisco? Porque eu tenho várias dessas suas características. Eu faço tudo isso, Francisco, hoje. É a forma hoje que eu trabalho. Melhoria de processo, então eu bato câmera congelada, eu faço as coisas, às vezes gente, não é possível que vocês não estão vendo isso, eu vou ficando desesperada, assim, comigo mesmo, assim, onde que eu tô errando, que esse pessoal não acordou para entender que não pode, já falei 50 vezes. Não, você está certa. É que, na realidade, o mundo se mudou bastante. As pessoas hoje não querem mais conhecimento. Mas quem eu deparo que tem paixão pela cozinha, que quer aquilo como um trampolim para evoluir, para levar seu alimento para casa, para cuidar da sua família, é abençoado comigo. Porque eu te falo, eu estou fazendo nhoque ou massa, como agora eu estava em Goiânia pedindo 3 restaurantes. Se a pessoa da confeitaria estiver sem fazer nada, eu chamo ela para ajudar. Aí fica o cara da massa, eu e a pessoa da confeitaria. E aí, se tiver outras pessoas da praça, eu envolvo todo mundo para aprender. Eu não quero quem trabalha comigo, não, eu só faço massa. Não, 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 não. Não tem nada para fazer, não tem massa para fazer, então vamos na confeitaria agora, porque ontem a pessoa da confeitaria veio ajudar, certo? Então agora vamos lá. Não, mas eu não sei fazer confeitaria mais. Picar um chocolate você sabe, lavar um morango você sabe, separar a gema da clara você sabe. Isso. Fazer o mise en place que a pessoa precisa, né? Vamos lá, entendeu? E aí só para arrematar, depois de tudo isso, gestão, custo, olhar o CMV da casa, que é o custo que você gasta, falar com o estoquista, com o dono, com o gerente, com os maîtres, uma reunião uma vez por semana sentado no salão e diariamente fazer uma prévia antes de começar o serviço. Tá. Eu já fiz muito isso, que é brigar com garçom e maître. Hoje, eles são meus parceiros, eles são meus amigos. Então, eu gosto de ter essa relação. Todo projeto que eu começo, a primeira coisa que eu faço é 2 coisas. Na porta da cozinha, eu coloco um papel. Chegue como um ser humano normal, ao adentrar, se torne um aluno. No passe, eu coloco assim: maîtres, garçons, cominhos, cozinheiros, chefes e subchefes. Não existe motivo para discussão e desrespeito. Não existe. E aí o que acontece muito, né? Aí eu vou te fazer uma coisa figurativa, né? Depois de todo esse trabalho, a preocupação de cuidar de cada detalhe, quase como Cozinha do Pesadelo lá, né, do filme, sem reservas, tal, aquela coisa toda, que eu amo, festa de Babette, essas coisas. Um belo dia, o maître te chama na hora do almoço, senta 4 pessoas. Chefe, estão chamando o senhor. Vamos lá. Eu adoro se chamar de senhor, né? O pessoal não gosta, mas eu adoro. Né? Vamos lá. Chego lá, Giovana. As pessoas se levantam, beijam a minha mão, falam que é a melhor comida do mundo, que eu sou magnífico, incrivelmente, eu sou um ser supremo. Legal? Eu ouvi isso. Entra aqui, sai aqui. Agradeço gentilmente, peço licença e volto para minha cozinha. À noite, a mesma mesa, no jantar, chega mais 4 pessoas. O maître vem: chefe, estão chamando o senhor na mesa tal. Aí você vai, gentilmente, com um sorriso no rosto. Chega lá, os clientes não se levantam, fala que a comida tá uma merda, que eu cozinho mal pra caramba, que nunca mais piso o pé ali, que eu sou uma decepção como cozinheiro, como pessoa. Acaba comigo. O que eu faço, Giovana? Entra aqui, sai aqui,
Agradeço gentilmente todos os comentários, né? Mesmo não sendo críticas construtivas. Peço licença e só acrescento o seguinte: tenho que voltar imediatamente para minha cozinha porque o feijão está faltando água. E vou embora. O que isso significa? Quando você chega às 7h30 da manhã e se preocupa com tudo, você nem pode inflar com elogio e nem pode ficar triste com a crítica. Você tem que ter a certeza no coração que você fez o seu dever de casa. Se você não fez, aí você tem que ficar ligado, porque aí o caminho está errado. Desculpa que eu falo muito, viu? Não, eu tô adorando. Ah, isso é verdade, eu acho, Francisco, porque primeiro porque a gente realmente, se você ficar preocupado em agradar a todos, você nem agrada ninguém nem a si próprio. E quando eu estava assim começando, eu acho que minha primeira cozinha, eu tinha 22, eu comecei antes da faculdade. O Mocotó acho que foi meu segundo restaurante na parte foi de estágio. Depois eu voltei para trabalhar, mas aí eu estava aprendendo. Aí eu lembro que o Rodrigo falou uma coisa. Ele tinha acabado de escutar uma sugestão de um cliente falando sobre o Baião de Dois. Aí ele falou assim: Gi, se você soubesse o número de pessoas que me dá uma dica e uma receita para o Baião de Dois, você não ia acreditar. Eu não ia ter, tipo, todo dia eu tinha que fazer uma receita. Então, você precisa fazer, testar, estar satisfeita com a sua receita, por exemplo, nesse caso, e seguir. Porque isso é verdade, né? Especialmente quando a gente faz comida tradicional ou brasileira, existem a quantidade de receitas de baião de dois, pão de queijo, como existe de famílias pernambucanas, cearenses, mineiras, né? Paraibanas. Não tem como você ficar respondendo a cada chamado, crítica, especialmente se você se você é um bom cozinheiro, um mau cozinheiro. Mas isso que você falou, Francisco, eu vou levar para mim. Porque é isso, se você tá com seu checklist mental de tudo que você tem que fazer, pessoal e profissional, e você tá com tudo caminhado, se não for nada grave demais, é seguir o caminho, né? Porque todo mundo tem uma pedra para tirar e uma flor para jogar em vários momentos, você fazendo a mesma coisa. E, Francisco, eu tenho uma coisa para te perguntar, que assim, você alcançou um nível e um prêmio que é o sonho de muitos cozinheiros. A gente aqui no Brasil é tão recente, muitas pessoas nem conhecem o Guia Michelin, tem conhecido mais porque tem ficado mais na mídia, mas a gente sabe que para o cozinheiro mundial, para os chefes no mundo, é uma perseguição quase... entra já sabendo o que quer, e isso já rendeu mortes, isso já rendeu muita depressão, isso já rendeu muita doença mental, física. E eu queria saber duas coisas. Como é receber esse prêmio? Se era para você uma meta até profissional de ter no seu currículo, especialmente quando o guia veio. E como é o pós? Eu recebi. E agora? O que acontece? Qual que é o próximo passo? Né? E a última pergunta, só para você poder falar, é uma coisa que eu tenho perguntado até para eu aprender, que é com relação à nossa, como cozinheiro, saúde mental e física, porque eu, muito nova, fui impossibilitada de cozinhar durante um tempo, estou retomando isso, porque eu tenho 3 hérnias de disco, por todo esse esforço que a gente faz, e eu trabalhava tanto, eu dormia 3 a 4 horas por dia, não conseguia fazer exercício físico para fortalecer, e aí terminei tendo esse problema da coluna. Então, o objetivo de ter a estrela Michelin, se era para você e como foi ganhar, como é o pós, o e agora, é a segunda, qual que é, e como conciliar tudo isso e esse grande objetivo com a nossa saúde mental e física. Giovana, eu já sentia lá no programa, o nosso convívio, que você é inteligente, mas você também é super, hein, meu? Obrigada. Ninguém nunca perguntou isso para mim. Não, mas é sem demérito, eu tô falando de coração, viu?
Eu vou pisar agora num território um pouco delicado, que eu jamais falei, né? Eu assumo o Atmo num momento de transição muito complexo. Está saindo um chefe que o restaurante foi feito para ele, né? O restaurante teve pesquisa não sei quanto tempo antes, né? O restaurante foi construído e idealizado para este chefe. Totalmente mérito, né? Ele sai para fazer outro projeto, o proprietário me convida para assumir. Na realidade, foi um amigo dele que entrou em contato comigo, falou que se eu tinha interesse de pegar um desafio grande em São Paulo, um desafio gigante. Não poderia falar nome, não poderia falar o nome do restaurante, aquela coisa toda. Eu falei, não, eu nunca corri de desafio, né? Talvez eu dei 2 passos para trás para pegar impulso, né? Aí foi marcada uma reunião num dia da semana, à noite, em outro lugar, que nem era o restaurante, e aí eu chegando lá, conheci o proprietário do restaurante, e aí se seguiu, né? E eu lembro, quando eu saí dessa reunião, ele tinha me perguntado se eu precisava de alguns dias para pensar. Eu falei que não. Eu não tenho esse perfil de indecisão, né? Não, fechado. Você pode começar quando? Eu falei, quando você quiser. Eu falei, eu tenho que preparar a equipe, não sei o quê, tal data, seria uma terça-feira, que era fechado, né? Você vai, vou te apresentar a todos. Tá bom. E aí, quando eu saí dessa reunião, eu fui lá na frente do restaurante à noite. E fiquei do outro lado da calçada olhando a magnitude da casa. Bonita, Né? eu fui uma vez, Francisco. Fiquei admirando. Nesse momento, me liga um amigo extremamente íntimo meu, do coração, que é o André Razu, que faz as domas, até que eu estou vestindo aqui. Eu tenho, faz 8 anos, 4 domas dele, que estão impecáveis. É maravilhosa. É um cara fenomenal e é meu amigo íntimo. Ele me ligou, eu estava do outro lado da calçada, embaixo de uma árvore, e eu atendi. E aí acabei contando para ele o que eu tinha feito. Né? Tinha feito não, o que eu estava fazendo. O proprietário me chamou para... Ele falou, não aceita. Você não aceita, você vai se ferrar. E eu falei, meu amigo, me perdoa, porque eu já aceitei. E aí a vida se seguiu da seguinte maneira. Assumi uma casa gigantesca, com um nome fortíssimo em São Paulo. O chefe ficou um mês lá me ajudando na transição. Magnífico isso, né? O gesto de transição muito bacana. E aí eu assumi, levei um tempo para mudar o cardápio, né? Até para não ter um choque. E aí o que aconteceu foi que todo mundo começou a bater. A mídia começou a bater, né? O influenciador, o que fala de comida, sei lá quem é esses caras, se dão o direito de sentar numa mesa e criticar o fio da toalha que está, não sei o quê, a taça, a comida mediana. Mas eu sempre falei, eu sou cozinheiro mediano, né? Como é que eu vou fazer uma comida? E aí, quando eu me vi naquele cenário, Giovana, eu falei, puxa, eu voltei aos meus 21 anos de idade, quando eu assumi o primeiro restaurante, que ninguém me respeitava, era tudo cozinheiro velho, ninguém me ouvia. Eu falei, vou fazer a mesma coisa que eu fiz com 21 anos. O que eu fiz com 21 anos para ganhar o respeito de todo mundo? Eu tinha 21 anos, força física, capacidade de ficar 200 horas em pé. Eu chegava às 7 da manhã e saía às 2 da madrugada. Então, eu trabalhava mais que todo mundo junto. Aí eu conquistei o respeito. No Atmo, eu fiz a mesma coisa.
falei, eu vou trabalhar e não falo com ninguém. Eu não dou entrevista para ninguém. Não falo. Eu vou responder com trabalho. Só que o prêmio, ele nunca teve como, para mim, meta. O negócio era tão complexo no Atimo que eu peguei uma casa tão com problemas de gestão, de CMV, de equipe, que eu falei, meu, tem tanta coisa para arrumar. Eu nunca me preocupei. Eu sabia que ele já tinha uma estrela, né? Mas nunca passou pela minha cabeça. Então não era meta, não tinha isso na minha cabeça. A opção que eu tive, a decisão que eu tive, falei assim, eu vou fazer o que eu sei fazer melhor. Eu só sei fazer o seguinte, trabalhar. Então vamos lá. Mesmo esquema. 7 horas da manhã, 7 e pouco da manhã eu estava lá. Até a Fernanda, que era minha confeiteira, ela chegava um pouco antes, sempre me encontrava lá. E comecei a trabalhar. Insanamente. Lá fechava na segunda-feira, mas a gente tinha na mesma rua o Atimino, que servia o Atimo. Na segunda eu ia cedo para lá para ver compras, quanto a gente tinha gastado na semana, fazer planilha, gestão. Eu gosto de olhar o que foi gasto na semana, eu não gosto de olhar no mês. Então a gente olha semana a semana. Tudo que foi comprado, quanto veio de camarão na semana passada? 5 quilos, 10 quilos. Aí eu sabia se eu tinha usado ou não. Vamos comprar pouco. Veio 5 quilos, eu usei 2 quilos, tem 3, vamos comprar só mais um. A gente consegue passar a semana. Toda uma gestão, né? Equipe, gasto de água, luz. Não sei se chefe olha isso, mas geralmente eu olho quanto gasto de água, de luz no mês, para economizar, para dar exemplo. E fiz dessa maneira. E só levei porrada. Eu tenho um pseudo jornalista que acabou comigo no meu segundo cardápio lá. Só detonou. E aí se segue a vida, porque a vida, minha mãe fala, né? A melhor coisa, o melhor tempero da vida é o tempo, né? A vida se segue. Eu tenho o hábito de sonhar, como eu falei no programa, mas no programa a gente acaba não explicando direito, né? Por muitos anos eu sonho com comida e desenho e guardo. No MasterChef eu resolvi falar, né? Mas eu tinha medo de falar porque as pessoas acabam pensando um monte de besteira e criticando, né? Mas eu falo abertamente hoje que eu sonho em desenho. Então eu tinha um prato que eu tinha sonhado há uns 2, 3 anos e nunca tinha feito. E aí eu precisava fazer um menu diferente, né? Tinha um menu só, e um era bem caro, eu falei, eu preciso botar um menu mais barato e tal, com a minha cara, né? E aí eu coloquei num desses pratos, a primeira entrada, né? A linguiça de camarão, feijão verde e limão siciliano. E aí, uma bela noite, né? O maître, que é o Rodrigo, um gentleman, um cara finíssimo, fala 3 idiomas, morou fora do país, que era meu parceiro, um maître incrível, me chega na cozinha com 2 cidadãos, 2 senhores, um mexicano e um canadense, sei lá, não lembro mais. Eu não falo nem português corretamente, imagine. E ele fazia, aí ele com a bochecha vermelha, que ele é branquinho, e eu estava ajudando a montar a sobremesa, tudo eu fui colocando, né, mudando o cardápio, implantando, ajustando. E eu estava na praça de sobremesa montando ali, e ele fala, chefe, visita. E eu nem levantei a cabeça, foi só um minuto que eu estou ocupado, né? Quando eu levantei a cabeça para olhar para ele, estava com a bochecha vermelha. Aí eu falei, pô, aconteceu alguma coisa, deve ser reclamação. Aí é um L, né? Eu andei assim, fui pro passe, e aí ele falou, chefe, eles são do Guia Michelin. E aí um dos pratos que eles mais acharam e queriam saber como é que foi feito era esse. E aí quando... E aí eu falei do sonho. E aí um deles indagou, porque, né? Aí eu fui pedir uma folha e fiz um desenho do prato. Desenhei. Meio rabisco, não sou desenhista, né?
Mas é como eu faço no meu caderno. Em breve eu vou preparar para mostrar meu caderno, como é que ele Ah, é, eu né? quero, chefe. Eu quero. Que O eu sou pessoal, dessas. o pessoal Eu acha que é também. mentira. O pessoal acha que é mentira, né? Não, assim, quem não convive ou quem não conhece o jeito que cada um. O prato que eu entrei, eu É escrevo, assim, tá vendo? Eu é faço. assim mesmo que eu faço. É assim mesmo que eu faço. Aí você Puxa a desenhou para setinha ele, puxa a setinha e escreve o que quer. e eu desenhei, ele pediu para autografar, ele dobrou e levou embora. Aí depois de alguns meses, e aí é muito legal, porque eu saio de patinho feio, né? E aí quando ganho o prêmio, a estrela, o restaurante passa a se ficar lotado. A gente tem um andar em cima que cabe 50 pessoas que nunca foi aberto para cliente normal. Era só para eventos. Quinta, sexta, sábado, domingo. Não, Tem que quinta, abrir. sexta e sábado tinha que abrir. E aí, em vez de eu ter intervalo, eu passei a ficar, chegar às 7h30 da manhã e sair direto. Né? E aí, um belo dia, eu não devia falar isso, mas eu vou falar porque um belo dia, um jornalista famosíssimo vai lá jantar, perto da cozinha. E depois de ele comer, ele queria que eu fosse lá conversar com ele. Eu falei que eu não ia. E aí, minha querida, foi a minha sentença de. Ai, Francisco, porque eu acho que é difícil que quanto mais o cozinheiro ele vai se destacando, existe umas demandas para ele que é como forçasse ele a sair da cozinha, né? E É, quanto mais a gente precisa estar na cozinha, né? Quanto mais a cozinha precisa de você, por exemplo, naquele momento, e só quem está dentro de uma cozinha sabe. Me conta sobre a sua saúde. Como você cuida? O Francisco, não quero saber detalhes da sua intimidade, mas assim, você dedica um tempo para cuidar da sua saúde física, mental, no meio disso tudo? Porque assim, por mais forte que você seja, convicto das suas origens, do seu trabalho, também não é fácil ficar levando porrada sempre. E o corpo também não aguenta esse puxão todo, né? Como que você consegue aí nesse meio do. não, eu não sou muito de exercício e academia, né? Mas eu adoro caminhar em parque, né? Ou na rua. Amo tênis, acho um esporte elegantíssimo. É mesmo. Como hobby, eu tenho fotografia, cinema. Eu já fui de uma época um pouco distante de saber o nome do ator, quem é o diretor, aquela besteira toda. Eu sou disso. Francisco é o meu único hobby hoje. Giovana, o Da, que você fa, faz além de cozinhar? Eu assisto filme só. da fala do filme, sabe? Olha, ele vai falar tal Sei! coisa. Tudo! Sou Ele sa- dessas. eu sou desses também. É, e uma coisa que me completa, né? Que eu acho que é o que você está perguntando, assim, que é a faxina aqui, ó. A faxina na cabeça, né? Tem um lugar que para mim ele é sagrado, né? Ele é único, é especial. É um sítio lá no sertão do Ceará que eu descobri há 8 anos atrás, há 9, né? Eu descobri acidentalmente, porque meus pais vinham para São Paulo, eu tinha 3 anos, né? É a casa da minha avó. É um casarão com mais de 100 anos, que fica na beira da estrada de terra, e que lá eu me conecto comigo mesmo. Minhas origens, é onde eu piso descalço na terra, é onde chove e eu saio para tomar banho de chuva, é onde eu vou mexer na horta da minha avó. Então lá eu consigo descarregar, fazer uma limpeza, né? Quase como um banho espiritual, e eu consigo
Então, são 9 anos que eu não consegui ir esse ano, porque jogando tênis eu rompi o ligamento da panturrilha. Mas todo ano eu estava indo. Minha avó faleceu na final do MasterChef de 2017, mas eu continuei indo, porque minha mãe está lá cuidando da casa, né? Mas Aí é um eu vi um local vídeo lindo seu com a sua mãe fazendo. Era um bode, como se fazia o bode enterrado, né? E você fez uma costela. carne, aí você fez uma costela, isso. Isso Ai, eu mesmo. achei emocionante aquele vídeo. É uma pessoa que eu tenho uma conexão muito forte, que é minha mãe, né? E quando aqui tá muito, o HD tá muito, tá acendendo vermelho, Já está no limite da capacidade. eu vou para lá, e lá eu me reencontro, né? Que bonito, Francisco. Ai, eu vou. Adoro. Eu tenho isso também. A gente tem um sítio pertinho de Caruaru e quando eu vou para lá, até a sensação dessa limpeza é tão forte porque quando você passa um dia, parece que você passou assim de descanso quase uma semana, né? É muito mágico, né, esse tempo. Não, e às vezes você se apega a coisa assim, por exemplo, a última vez que eu fui no ano passado com a minha mãe, eu adoro no final de tarde, que lá é muito quente, né? No final de tarde eu ir para a varanda. E aí eu sentava na cadeira de balanço, ficava na lateral ficava de frente para quem tá descendo a rua, né? Então minha avó ficava fazendo tricô na cadeira pro lado de fora e eu pro lado de dentro. Sempre sentei do lado dela ali, né? E aí ela ficava ali e eu ficava fazendo companhia. E eu fiquei com esse hábito, né? Mesmo quando ela faleceu, eu continuei fazendo a mesma coisa. E aí, no final de tarde, minha mãe tem a mania, a gente ama melancia, eu e minha mãe. E ela cortava a melancia geladinha, trazia numa bacia de alumínio, e a gente sentava ali, Giovana. E aí, o final de tarde, o cara da outra propriedade está passando com gado. Então, eu tenho a sensação que quando ele aponta na rua de cima, até ele terminar de passar na frente da casa, terminar a rua, é uma eternidade. É isso. Nossa, e você falou, eu acho, para mim a melancia ela já refresca mesmo a temperatura ambiente. Então eu fico pensando, no sítio, ela gelada deve ser uma sensação de frescor que deve tomar conta do corpo inteiro, né? Porque a fruta ela tem essa característica. Francisco, eu queria conversar com você umas 3 horas. Eu estou entendendo isso agora, porque eu acho que tem um monte de coisa que eu queria te perguntar. Que a gente vai conversando, mas eu queria te agradecer imensamente de você ter tirado esse tempo para a gente conversar. No programa, a gente não consegue conversar tanto com as pessoas, embora a gente tenha conversado um pouco, e a sua energia é muito boa. Eu lembro de todo final de prova, eu te dar aquele abraço assim, porque parecia que dava uma energizada de calma, vai dar certo. E queria só assim te pedir uma indicação, se você tem de algum livro ou uma música que você gosta, ou de algum filme, já que você gosta de filme também, algo que você possa indicar para mim e para qualquer pessoa também que quiser pegar. Vixe, você vai se surpreender, hein? Ó, Opa! eu amo Pink Floyd, amo, e amo também Luiz Gonzaga. Ai, que bom! Eu adoro. Assim, os dois eu gosto muito. Então, minha dica de música é Pink Floyd, Luiz Gonzaga. Pode alternar, que dá no mesmo. Pode botar assim, um toca, depois o outro toca. Não tem problema. E aí, de livro, também você vai se surpreender. Eu vou falar o primeiro livro que eu comprei na minha vida, com o meu dinheiro, com o meu esforço, que eu ganhei na padaria lá, quando eu era ainda adolescente. Comecei com 12 anos, como você mesmo falou, que é Ofélia, né? Eu tenho até hoje guardado, tá todo cinza. E a segunda opção, eu acho que tudo na vida a gente tem que ter, é o livro de técnicos do Senac. E eu acho fenomenal, fenomenal, tá? Né?
os dois extremos, assim. E filme, eu vou te falar uma coisa. Festa de Babette. Maravilhoso aquele filme. Festa de Babette. E eu diria, desses novos, eu diria dois, né? Eu diria o Ratatouille como desenho, né? Que ele é a leitura do Ratatouille, ele é a essência, né? Do nosso dia a dia, da nossa vida. E aí que eu adoro, já assisti inúmeras vezes, eu sei até a fala dela, né? Que é Sem Reservas. Também adoro. E eu, depois que eu assisti aquele filme, eu tenho um sonho, Giovana, um sonho Me conta. de trazer bife, um filé inteiro e tacar na mesa também, para qualquer babaca que me desrespeitar. Maravilhoso aquela cena, Francisco. Eu acho que até a gente, né, vai um pouco de você assim, tanto. Francisco, eu só quero agradecer de coração, mais uma vez. Eu já acompanhava um pouco, nunca fui de assistir muito programa, mas acompanhei um pouco, sim, o seu MasterChef e já admirava um profissional tão excepcional como você tá se expondo ali num programa, porque é isso que a gente faz, né? Colocar a cara né, para todo mundo bater, porque acho que as pessoas têm até certo prazer em fazer. E quando eu te vi lá no programa, eu pude assim, atestar que você é realmente o profissional que eu imaginava. Realmente determinado, que respeita o nosso ofício, né? Que é uma coisa tão difícil de se encontrar hoje em dia, porque é um trabalho que precisa de muita determinação e muito respeito, tanto pelas pessoas que trabalham, quanto pelos equipamentos, tanto pelos produtos. E aí, só quero te dizer mais uma vez obrigada e que foi um prazer enorme conviver aqueles dias e que tenho a honra de poder dizer que a gente se esbarrou sim nessa vida e estou sempre à sua disposição. Se é que um dia você precisar de alguma coisa aqui de Pernambuco, terá sempre as portas abertas. E a recíproca é muito mais que verdadeira. Agora, sobre críticas, eu queria te dar um exemplo. Assim. Eu sei que eu levo muita porrada, né? E eu não acompanho, não leio, não faço questão disso. Mas eu sei que eu levo, outras pessoas me trazem isso, né? Mas eu queria te dizer o seguinte: as pessoas que batem tanto assim, na realidade, elas não são culpadas, né? É que elas não tiveram a oportunidade de me conhecer ou te conhecer, entendeu? Acordar às 3 da manhã para ir trabalhar, ver a nossa luta, a dificuldade. A gente, às vezes, cozinha, não está 100%. No programa, lá, eu também tinha dia que eu não estava 100%, não estou legal, não estava legal. Mesmo assim, você não pode dizer, hoje eu não vou fazer. Não. Eu tenho um exemplo agora para te dar, no Dia das Mães. Eu e minha namorada, a gente fez várias coisas para entregar, né? Eu tenho um cardápio e tal, eu tenho feito para ocupar a cabeça. Eu acordei 5 horas da manhã do sábado para começar a fazer os pães. Num forninho de 4 bocas que eu consigo assar só 2 de cada vez. Eu fiz 22 pães. Quantos pães? Eu fiz 22 pães até domingo. Eu puxei direto. Quando foi 1 da manhã, eu falei, meu Deus, e agora? Vou dormir ou continuo? Aí eu falei, se eu for dormir 1 horinha para descansar, eu tenho medo de perder a hora. Então fui direto. Aí saímos nós dois daqui de casa às 9 da manhã para fazer 9 entregas em São Paulo. Voltamos 5 horas da tarde. Eu tomei um banho e fui dormir. Eu puxei 36 horas direto. E melhor, sem reclamar, sem me lamentar, sem me colocar como vítima, sem mimimi. Então, a pessoa que critica com tanto ódio é porque ela não teve a oportunidade de conhecer o sofrimento e a história do outro. Então, na realidade, é uma falta só de respeito da história do ser humano. Que todo mundo tem uma história linda para contar. É que, às vezes, não teve a oportunidade de contar ou não teve ninguém para ouvir. Né? Então, E eu me defino muito como coentro, né? Eu sou nordestino, porque o coentro,
não tem não tem assim, gosta ou não gosta, né? O coentro é assim, gosta ou odeia, né? É, Então, é. eu sou um coentro, Giovana. Que honra, eu adoro coentro, então assim, Francisco, deu tudo certo. Francisco, obrigada de coração.